Bom dia, eu sou Mari D'Agostinho, micropigmentadora, Master em Correção, desenvolvedora do método Correção Master, um método que eu trabalho aí há mais de 6 anos, né? Eu tenho 12 anos na micro, mais de 6 anos atuando com correções de sobrancelhas, lábios, olhos e, bom, já vou despejando conteúdo aqui para vocês. Hoje o tema da nossa live é como corrigir sobrancelhas de cores fantasia? Mário, o que é uma cor fantasia? Nossa, que nome, né? Bom, o nome já diz, né, gente? Cor fantasia é uma cor, entre aspas, que não existe, né? Uma cor que degradou para algo não muito harmônico, não muito casual, não real, né? É uma cor fantasia mesmo, é uma cor realmente que não vai estar de acordo ali com uma cor neutra, uma cor real de sobrancelhas. Bom, gente, na live passada, né, para quem acompanhou aí o conteúdo passado, a gente conversou um pouquinho a respeito do porquê que as sobrancelhas degradam para um tom acinzentado, né, um tom mais azulado, mas a gente bateu muito na questão do tom acinzentado. Por que a sobrancelha degrada para o tom acinzentado? Quais são os fatores que fazem com que essa sobrancelha fique acinzentada, né? São alguns fatores que vão fazer com que isso aconteça. Então, quem não viu o vídeo ainda, corre lá atrás que tem um vídeo bem bacana, onde eu falei bastante a respeito desse assunto. E bom, se a gente tem sobrancelhas que degradam para tons indesejados, como é que a gente faz para corrigir isso? Tem solução? Tem como corrigir, Mari? Tem como corrigir. É só realmente você fazer da forma correta, entender o que está acontecendo, né? Então tem sim, né? Tem uma matemática das cores, como eu costumo dizer, né? Colorimetria que vem a nosso favor aí, vem para nos auxiliar, que foi realmente a salvadora da minha vida. Ela vem nos trazendo essa liberdade, né? Essa possibilidade de a gente realmente corrigir aquilo que não tá bacana, corrigir aquilo que não está harmônico aos nossos olhos, né? E ainda mais se tratando de sobrancelhas. Eu sempre costumo dizer que sobrancelhas, Deus mora nos detalhes, né? Eu costumo dizer, e muita gente já ouviu isso, Deus mora nos detalhes, mas nas sobrancelhas ele nasceu, viveu e se eternizou. Por quê, né, gente? Porque é o que tá... A pessoa olha pra você, ela vê sua sobrancelha, né? De cara já. Primeira coisa que a pessoa bate os olhos ali é o seu rosto, né? A sua imagem, a sua primeira impressão, é o seu cartão de visitas. Então, realmente, a primeira coisa que a pessoa olha pra gente são as nossas sobrancelhas. E se a sobrancelha tá muito carregada, eu lembro que a minha primeira professora falava assim, gente, nunca queiram fazer uma sobrancelha de pernas. Ou seja, quando a sobrancelha carrega a pessoa, não a pessoa carrega a sobrancelha. É mais ou menos isso que acontece. Então, gente, sobrancelha de pernas não, né? Pelo amor de Deus, não podemos ter sobrancelhas de pernas. Ou seja, você tem que conduzir a sua sobrancelha. Ela tem que fazer parte do teu rosto, ela tem que compor o seu rosto, mas ela não tem que ser a atriz principal ali, ela não tem que, estou aqui. Bom, então, como a gente não quer a sobrancelha como atriz principal e a gente quer ela como coadjuvante nesse quadro que é o nosso rosto, quando nos chega uma sobrancelha de cor fantasia, quais são as cores fantasia que a gente chama, né? Sobrancelhas avermelhadas demais, alaranjadas, rosadas, azuladas, esverdeadas, arroxeadas, ou seja, tudo que foge do neutro, tudo que foge do castanho natural, tudo que foge ali daquele marronzinho suave, de um marrom natural, ou mesmo a sobrancelha ruiva, né? Ah, Mari, mas você tá falando que o vermelho então é uma cor fantasia, mas eu vejo as pessoas com sobrancelhas ruivas. Vejam, uma sobrancelha ruiva harmônica com o rosto é uma coisa, né? Uma sobrancelha avermelhada por um processo de despigmentação, de degradação, ou realmente, às vezes, uma cor que, né, que foi um erro ali, é uma outra história, né? Nesse sentido que a gente tá falando, tá? Então, tem como corrigir? Óbvio que tem, claro que tem, graças a Deus que tem. E é por isso que a colorimetria tá aí para nos auxiliar e para salvar a nossa vida. Bom, primeira coisa que você tem que fazer quando você vai identificar
para fazer a correção de uma sobrancelha. Mari, como que eu vou fazer essa correção? Primeira coisa, antes da gente entrar aí com uma neutralização, né, pra gente entrar realmente com o bloqueio dessa cor fantasia, é você identificar o grau de saturação que tá essa sobrancelha. Como assim? Como o grau de saturação? Se a sobrancelha tá muito fechada, sabe? Quando a cor tá muito forte. Então, muitas vezes, uma cliente nos procura achando que a sobrancelha dela tá muito forte, tá muito escura e que a gente consegue colocar uma outra técnica ali em cima ou uma outra cor e que aquilo vai cobrir e vai resolver todos os nossos problemas. E às vezes não é assim. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar o grau de saturação que tá essa cor, tá? Se a cor tá muito fechada, ou seja, tá muito forte, tá muito compactada aquela cor, o que que a gente precisa fazer antes de qualquer coisa? Baixar o tom daquela cor, né? Degradar um pouco aquela cor. Isso a gente pode fazer de diferentes formas, né? Mas se você tá com um desenho bacana e realmente só a cor tá ruim, só a cor não está bacana, vamos baixar a cor dessa sobrancelha, vamos partir aí para uma despigmentação química, onde a gente já consegue baixar o tom dessa cor e já ter um grau de saturação menor, e aí então posteriormente eu consigo entrar com uma neutralização de cor. Olha só que bacana. Aí, identificando isso, aí sim você vai entrar com a mágica das cores que eu falo, que é trabalhar com neutralização, que é o que eu amo fazer, que é transformar cores, né? Que é você pegar algo que não tá legal, colocar uma matemática ali, porque a colorimetria nada mais é que uma matemática, mas calma, não se desespere, é uma matemática de uma forma simples, né, gente? Isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que as minhas alunas mais falam, é assim, Mari, como você facilita as coisas pra gente entender. E eu facilito, gente, o máximo que eu posso, é o que eu costumo dizer. Vocês podem procurar termos técnicos, buscar aí em outros profissionais até, ou estudos científicos da internet, tem muita coisa, né? Tem muito curso, tem muito material, tem livros, que vocês podem sim se aprofundar na questão mais técnica, mais científica da coisa. Mas o meu intuito aqui, de verdade, é pegar qualquer profissional, qualquer estágio que esteja esse profissional, seja ele, né, que já esteja há algum tempo, mas tem dificuldade ainda em trabalhar com correção de cores, seja ele um profissional que acabou de iniciar na micropigmentação, e realmente a gente fica muito perdido no início, né, eu sei isso, eu já senti muito isso, eu sei como é essa dor, e poder entender de uma forma simples e objetiva, como é que eu vou fazer uma correção de cor. Sem ficar com muito termo técnico, sem muita explicações científicas, biológicas, fisiológicas, muito a fundo, porque isso aí acaba dando muita confusão na cabeça da gente de início. Então, mais pra frente, se você realmente quiser estudar e ir atrás, é maravilhoso, gente. É muito válido. Porque aí você vai ter propriedade realmente para entender o que acontece fisiologicamente. Mas quando você está iniciando, o que você quer? Você quer resolver aquela dor daquela cliente, você quer entender ali na prática o que você está fazendo, né? E nada melhor do que uma forma simples para você entender e já poder aplicar isso no teu dia a dia, nos teus atendimentos. Então, o meu intuito aqui é justamente esse, tá? É trazer para vocês uma forma simples, prática e objetiva de como que vocês vão fazer correções e procurar entender de uma forma mais simplificada possível as questões que teoricamente são muito complexas, né? Então, assim, você identificou o grau que tá a sobrancelha da cliente de saturação. Bom, aqui eu vi que, de repente, vamos supor um exemplo, a sobrancelha não tá muito saturada, ela tem um peso de cor ali bacana, que eu consigo fazer uma neutralização. Você vai observar se essa sobrancelha está de uma cor só, ou seja, se ela está igual em todos os pontos, porque pode acontecer muito, vocês já devem ter visto isso, sobrancelhas que às vezes ela tá avermelhada em volta e escura no centro, ou ela tem pontos de maior saturação e no restante ela tá mais claro. Então tudo isso tem que ser analisado, tá? Quando você for fazer uma neutralização. Porque aí de repente a gente tem que entrar com outras cores na mesma sobrancelha,
né? Então, você vai avaliar. A primeira coisa é fazer um diagnóstico ali. Bom, que cor está essa sobrancelha? Se você quiser, você pode até anotando para você não se perder. Então, qual a cor dela real, né? Qual a cor dela na maior parte do corpo? Tem pontos de saturação? Não tem? Ela está de uma cor só? Está de 2, 3 cores? E aí, fazendo essa análise, essa consulta, você vai conseguir pontualmente ver ali onde que você vai trabalhar com cada cor, sabe? Então, assim fica mais fácil. Você faz o mapeamento desse trabalho antes, você faz o estudo do trabalho. E aí, depois que você faz esse estudo, você já vai anotando certinho em cada ponto ali qual é a cor que você vai utilizar de acordo com a matemática das cores, né? Bom, e como que é essa matemática das cores? Eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar da estrela de Oswald, né? Quem ainda não ouviu falar, tem que ouvir falar. Por quê? Porque a estrela de Oswald, gente, ela é libertadora, né? A estrela de Oswald, a gente tá falando de colorimetria, tá? Não necessariamente de pigmentologia, que é uma outra história. Então, colorimetria vai nos dar essa base para que a gente consiga neutralizar cores que não estão bacanas, né? Por exemplo, se eu vejo uma sobrancelha vermelha, eu falo, meu Deus, o que é que eu coloco aqui? O que é que eu vou utilizar nessa sobrancelha para corrigir essa sobrancelha? Se a minha sobrancelha está acinzentada, mesmo que seja com baixa carga de pigmento, que cor que eu vou utilizar aqui para neutralizar essa sobrancelha, tá? Então, assim, vou trazer aqui para vocês, ó, até baixei aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, eu acredito que sim. Essa aqui, gente, é a nossa estrela de Oswald, tá? Eu peguei aqui uma imagem bem simples para vocês já conseguirem ver, ó, com as flechinhas mesmo, qual cor neutraliza a cor oponente, tá? Então, a estrela de Oswald nada mais é do que as cores primárias, que seriam azul, tá? O azulzinho, o amarelo e o vermelho, ok? Eu não consigo ver aqui certinho. Então, o azul, isso, o amarelo e o vermelho. Então, aqui a gente tem as 3 cores primárias. Em seguida, com a mistura das cores primárias, a gente vai ter o quê? As cores secundárias, que seria o verde, que é a mistura do azul com o amarelo, nós temos o verde, percebe? Depois a gente tem o roxo, que é a mistura do azul com o vermelho, nós temos o roxo. E o laranja, que é a mistura do vermelho com o amarelo, a gente tem o laranja. Então, na estrela de Oswald básica, né, que a gente não tá falando nem de cor terciária, mas de cores primárias e secundárias, ele nos dá, essa imagem que eu trouxe para vocês, ela fundamenta bem isso, bem a questão da neutralização. Cores primárias e secundárias. Se nós unirmos todas essas cores aqui, ó, no centro da estrela, a gente vai ter o que a gente chama de tom neutro, que é o marrom neutro. Então, se a gente misturar todas essas cores, na verdade, se misturar as 3 cores primárias, a gente já vai ter esse tom de marrom. E aí, o grau de tonalidade vai depender de quanto de vermelho, quanto de amarelo e quanto de azul nós tivermos na proporção, tá? Mas isso é uma outra história, que a gente tá falando de neutralização, para não dar nó na cabecinha de vocês. Não vamos fugir do tema. Então, aqui nós temos as cores fundamentais para a gente trabalhar com neutralização. E essa estrela de Oswald eu achei bem bacana, ó, se vocês conseguirem observar, vou ficar só com o meu olhinho de fora aqui, ó. Já tem a setinha certinha de qual cor neutraliza qual cor, tá? Porque a neutralização, gente, nada mais é que uma cor primária neutraliza uma secundária e vice-versa. Uma secundária a gente neutraliza com uma primária. Então, assim, se eu tenho uma sobrancelha que está azulada, qual é a cor oponente dela? Se você for observar aqui, ó, dá na hora. É o laranja. Tá vendo que a flechinha dá certinho no laranja? Mas por que que dá esse laranja, Mari? Por que que o laranja neutraliza o azul e o azul neutraliza o laranja? Porque nós sabemos que o azul é uma cor primária, ou seja, ela não necessita de outra cor para existir, certo? Ela existe sozinha, plena e absoluta. Para nós termos uma cor
completa para fazer o castanho perfeito, eu preciso de uma cor secundária aqui para formar a tríade das cores primárias, correto? Então, o que é que tá faltando aqui no meu azul? Não tá faltando o vermelho e o amarelo? Se eu misturar o vermelho e o amarelo, não dá o laranja? Olha só que fantástico! Por isso que é fantástico, gente. Se eu misturar o vermelho e o amarelo, eu tenho o laranja, que é exatamente a cor que tá faltando dentro do azul, do amarelo e do laranja, tá faltando o azul, não tá? Para dar a tríade. E a mistura dos dois é o laranja. Então, gente, se vocês tiverem essa mentalidade sempre, uma cor primária, eu neutralizo com uma secundária, e uma secundária eu neutralizo com uma primária. Eu aprendi isso há 12 anos atrás e eu nunca mais esqueci. Então, isso aqui, gente, eu trouxe para a vida. Estrela de Oswald eu carrego para a vida, tá? Tratando-se de neutralização, não tem outra matemática que funcione melhor, tá? Só que a gente vai falar em termos de pigmentos daí para micropigmentação, tá? Mas Mari, então se eu estou com uma sobrancelha laranjada, eu vou pegar um pigmento azul e vou colocar nessa sobrancelha? Não. Mas então não tem fundamento. Gente, tem total fundamento, tá? Mas o que que acontece? Quando a gente fala de micropigmentação, é óbvio que eu não vou pegar ali um pigmento azul, né, e vou colocar na minha sobrancelha, ou vice-versa. Dentro da pigmentologia, durante muitos anos, a gente tinha o azul, né, para fazer o castanho perfeito. As marcas trabalhavam com azul. Hoje em dia o azul foi substituído, graças a Deus, pelo preto. Então, por isso que a gente não tem mais essa degradação pro azulado das sobrancelhas, né? Por isso que elas degradam pro acinzentado. Porque o preto, se você degrada, ela fica acinzentada. E o que é que acontece, então? Como que a gente vai fazer para neutralizar essas cores? Por isso que é importante você conhecer a cor que você, a marca que você trabalha. Conhecendo a marca que você trabalha, conhecendo a identidade do teu pigmento, ou seja, da tua tinta. Quais pigmentos existem dentro daquele potinho que tá ali, daquele vidrinho, ó, peguei aqui um pouquinho para você. Quais pigmentos existem dentro desse vidrinho que vão me possibilitar trabalhar dentro de uma sobrancelha? É muito importante você conhecer a base do pigmento que você está trabalhando. Isso vai te dar liberdade. Gente, isso indifere, independente de marca, independente se ele é orgânico, se ele é inorgânico, você tem que conhecer a base do teu pigmento, tá? Se ele é frio, se ele é um pigmento quente. E a gente consegue identificar isso através dos CIs, né? Que são os Color Index, que vem especificado em cada marca. Cada marca tem, às vezes vem na caixinha, às vezes vem no frasquinho, às vezes não vem, você tem que se informar com o fabricante, que eu acho um erro, eles tinham que colocar muito visível pra gente poder saber, né, exatamente onde tá, mas cada marca tem um lugarzinho que eles colocam ali o Color Index. A gente vai fazer uma aula só a respeito disso também, tá, gente? De identidade do pigmento, então fiquem tranquilos. Vou trazer conteúdo a respeito disso para vocês. Mas quando a gente fala de neutralização, a estrela de Oswald, vou mostrar muito ela aqui para vocês hoje. A estrela de Oswald, ela é fundamental. Mesmo que eu não vá utilizar uma cor roxa para neutralizar uma sobrancelha amarela, uma roxa propriamente dita, tá, gente? Mesmo que eu não vá utilizar um azul propriamente dito para neutralizar um laranja, e mesmo que eu não vá utilizar um verde propriamente dito para neutralizar uma sobrancelha vermelha, tá? Embora existem sim profissionais que utilizem, né, o pigmento exatamente esverdeado, com pH esverdeado, até com um pouquinho de verde mesmo, numa sobrancelha extremamente vermelha. Pode ser feito? Claro que pode, desde que você saiba fazer. Então é muito perigoso se você não sabe trabalhar com a cor pura, de você errar, passar do ponto. Então assim, hoje, com os pigmentos que nós temos, né, com pigmentos de alta tecnologia que tem aí no mercado, eu realmente não vejo a necessidade de a gente usar as cores propriamente ditas. Por quê? Porque a gente já tem realmente uma gama de pigmentos aí com a base quente ou a base fria.
E aí, eu sabendo se o fundo de cor é vermelho ou é laranja, já me ajuda muito na hora da neutralização. Então, por exemplo, vamos simplificar para vocês. Gente, se vocês forem tendo dúvidas, tá? Deixa aqui nos comentários, ou depois quando essa live for pro ar, deixa lá nos comentários, que eu vou pegando todas as dúvidas de vocês, inclusive ideias para os próximos vídeos. Quero saber quais dúvidas maiores vocês têm, quais as maiores dificuldades de vocês na hora de corrigir uma sobrancelha, tá? Pra gente trazendo conteúdo realmente de qualidade aqui para vocês. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma sobrancelha que está azulada, né? Que ela veio das cores antigas, né? De maquiagem definitiva. Mari, como que eu faço? Vamos então pegar um exemplo de uma sobrancelha que não tá com alta carga pigmentar, ou seja, ela está azuladinha, mas ela tá um azul degradado já. Ela não tá um azul tão forte, certo? Vamos partir desse princípio. E aí, como que eu faço? Então, se a gente olhar lá na Estrela de Oswald, a gente tem um pigmento azulado, uma sobrancelha com fundo azulado. O que eu tenho que utilizar? Um pigmento de fundo laranja. Antigamente, gente, o que a gente faria? A gente pegaria esse laranjão puro, nas neutralizações passadas, colocaria lá na sobrancelha da cliente, faria a aplicação e mandaria ela embora com a sobrancelha laranja. Olha a situação, já fiz muito disso, coitada das clientes. Mandava a coitada embora com a sobrancelha laranja e ela voltava 30 dias depois com aquele fundo marrom, mas aquele marrom bem quente, assim, sabe? Bem laranjado mesmo. E aí depois eu ia colocar a cor real, né? Um castanho ali por cima e tudo mais. Hoje em dia a gente não trabalha mais assim, tá? Hoje em dia o que eu faria quando aparece uma sobrancelha azulada pra mim, com baixa carga pigmentar, ou seja, ou ela veio com essa baixa carga, ou eu degradei essa carga, eu baixei essa carga. Ela tá com um azul bem clarinho, bem desbotadinho já. Eu pego ou um pigmento castanho de base quente e ainda aqueço ele um pouquinho, tá? Por exemplo, eu tenho aqui um castanho claro, tá? Tô pegando só um exemplo aqui pra vocês da Color Source, é um pigmento que eu nem uso mais. Eu tenho um castanho claro, e o que eu faço com esse castanho claro? Eu aqueço ele mais ainda. Ou ele é neutro, ou ele já é um castanho claro de base quente, sempre. E eu coloco mais laranja nele. Eu aqueço ele mais, eu deixo um pigmento bem aquecidinho. Então, assim, eu não preciso necessariamente colocar o laranja puro na sobrancelha da cliente. Eu coloco um pigmento de base neutra ou de base quente, né? Um castanho claro, vamos supor aí um castanho claro da Iron Works, né? Se eu não me engano, ele faz tempo que eu não trabalho com os pigmentos da Iron, mas eu acredito que ele tem a base quente, né? E aí, eu ainda, se eu ver necessidade, eu ainda coloco um pouco mais do laranja, tá? E aí, sim, eu vou fazer minha técnica de neutralização. Ou seja, eu não preciso colocar o laranja puro ali em cima e mandar a cliente embora. Eu já faço a correção e a cor na mesma sessão. Eu já vou transformar ele num castanho. Vocês percebem a diferença? Eu coloco um castanho claro de fundo quente. Mas, Mari, se a sobrancelha da cliente tiver um pelo bem escuro, você tá falando aí que você tá colocando um castanho claro, e se a sobrancelha da cliente tiver um fundo bem escuro, um pelo bem escuro, se ela for morena? Gente, tudo que eu vou falar pra vocês aqui não é o certo absoluto pra todo mundo, né? Ai, mas a Mari falou que é assim. Eu estou falando a forma que eu faço, a maneira que eu trabalho e dos resultados que eu obtenho há muito tempo, né? Então, assim, eu parto da premissa que nós somos artistas e enquanto artistas e obtemos resultados bonitos, nós somos, como, né, volto a falar da Fabi maravilhosa, nós somos livres. Porque ela tem falado isso e eu, assim, estou gritando com ela, levantando muito essa bandeira, até porque ela é a rainha da correção também, uma inspiração para mim e para tantos outros profissionais, admiro muito o trabalho dela. E é isso,
né? Então, assim, vocês vão ver outros tipos de neutralização. Qual? Talvez não se encaixe no método que eu utilizo, mas a matemática das cores basicamente vai ser a mesma, tá? Vai mudar uma coisa ou outra. Por quê? Porque cada profissional tem a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de fazer, e tá tudo bem. Desde que você tenha um resultado satisfatório, que é aquilo que você busca, tá tudo bem, ok? A gente não pode fugir que fica uma coisa bizarra, ou seja, que realmente não fica uma coisa harmônica, né? Mas assim, saiam da caixinha, gente, abram a mente de vocês, sabe? Analisem as situações, aprendam a pensar, aprendam assim a pensar no sentido de analisar, sabe? As coisas, mas tá, e se eu fizer isso? Mas por que eu não posso fazer isso? Porque é muito assim, você não pode fazer isso, você não pode misturar marca, você não pode misturar orgânico com inorgânico, você não pode... Por que não pode? Você já testou? Você já, sabe? Se permitam, desde que tenha uma lógica, desde que tenha um bom senso, vocês podem tudo, gente. O artista, ele é livre para criar. Você já pensou se um Picasso da vida, se o Van Gogh da vida, não, eu só preciso, eu tenho que pintar só desse jeito, não, eu tenho que usar só essa tinta, eu não posso... Gente, não é assim que funciona. O artista, ele é livre para criar, ele é livre para fazer obras lindas. E a micropigmentação nada mais é do que o quê? Uma arte, né? Então a gente tem sim que colocar nossa cabecinha para pensar e para nos sentir livres e para criar coisas lindas. E é por isso que a gente tá aqui. Bom, a Fran perguntou assim: se o pelo for bem escuro, passo laranja antes e depois coloco o castanho escuro por cima? Então, Fran, é por isso que eu tô falando aqui que nós somos livres, depende muito de cada caso. Vocês entendem como eu não tenho uma regra? Olha, você vai fazer assim, assim, assado. Tem que existir o quê? Um fundamento, mas não uma regra. Porque regra te coloca, ó, venda, né? Tipo, só olho pra frente, só olho pra frente, só olho pra frente. Eu não penso. Eu não, isso aqui eu não posso porque tá errado, não me falaram aquilo lá. Gente, tudo pode, desde que exista um bom senso e exista uma lógica por trás. Não vou jogar uma cor ali simplesmente e vou ver no que vai dar. Não. Eu vou pensar, eu vou conhecer o meu pigmento, eu vou conhecer a cor base que tá na minha sobrancelha, eu vou identificar e eu vou entender qual é o resultado que eu quero. Sabe? Vocês entendem que tem que fazer um estudo, que tem que fazer uma análise e que cada caso é um caso? Então, vamos supor, a Fran perguntou para mim se o pelo da cliente for muito escuro, se ela pode colocar o laranja e depois um castanho escuro por cima. Pode. Por que que não? Pode, né? Se essa sobrancelha não está com uma saturação muito pesada, Fran, pode sim, sem problemas nenhum. Aí você vai observar se esse castanho escuro que você tá colocando por cima tem uma base neutra, tá? Por quê? Isso sou eu, né, diante das minhas experiências. Porque eu penso que eu peguei uma sobrancelha azulada, com fundo azulado. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um laranja para aquecer. Porém, a gente está falando de técnica de neutralização, não técnica compacta. Ou seja, eu vou corrigir essa cor, mas eu não vou deixar essa sobrancelha totalmente laranja, né? Ou seja, eu não quero que a cor final dela seja laranja. Então, a saturação de cor de técnica que eu vou colocar ali vai ser realmente uma técnica de neutralização. Como que eu faço essa neutralização? Agulha de 3, 5 pontas, movimento mais aberto, movimentos rotativos, né? Para quê? Para que eu realmente dê um bloqueio naquele azul. Esse é o intuito, não é deixar minha sobrancelha totalmente laranja. É realmente bloquear e para que eu tenha um tom agradável aos meus olhos. Feito isso, você vem com a técnica de finalização, que é uma técnica de shadow. Agulha de uma ponta, movimento de pixel, sem saturar. Porque se você satura muito a cor que você vai colocar, em cima dali onde você já fez a neutralização, pode ser que você coloque todo o teu trabalho a perder. Né? Pode ser que você perca a neutralização que você fez. Então, a saturação que você vai colocar ali é muito suave. É realmente para dar uma coberturinha naquela cor que você colocou, entende? E aí,
eu entendo que eu não posso colocar um castanho frio ali. Se eu já tô neutralizando uma cor que é fria, que tá lá embaixo, pensa comigo. A cor que tá lá embaixo é fria. Por mais que eu dei um leve bloqueio, se eu coloco outra cor fria de novo por cima, eu também posso ter uma chance de perder. De perder esse trabalho que eu já fiz a neutralização. Então, você entendeu, Fran? Ficou alguma dúvida? Pode me perguntar, meu amor. Mas é basicamente isso. Se, por exemplo, Fran, você fosse, Mari, mas eu queria fazer uma fio a fio. É possível fazer uma fio a fio? Neutralizando, e aí depois, se eu quisesse colocar uma fio? É possível, só que eu não faria na mesma sessão. Como que eu faria, mesmo que a pessoa tivesse um pelo escuro? Olha só que dica bacana que a titia vai dar. Por exemplo, se fosse a minha sobrancelha, ó, eu tenho o pelo escuro, tá? Eu tenho meu pelo escuro e minha sobrancelha tivesse azul. Eu ia neutralizar essa sobrancelha lá, do jeito que você falou. Coloco laranja, mas ao invés de eu colocar um castanho escuro, porque já seria a cor final que eu colocaria, né? Eu colocaria um castanho mais claro. Mas, Mari, sua doida, como assim? Se o pelo da cliente é escuro, você vai me tacar um castanho claro, vai ficar muito clara essa sobrancelha. Por que que eu quero fazer isso? Porque eu vou criar uma base para dali 30 dias eu colocar os fios mais escuros por cima. Então é muito comum uma cliente vir, né, quando eu faço a primeira sessão de correção, aí eu não finalizo na mesma sessão, entende? Eu falo assim para ela, olha, eu vou corrigir a cor da sua sobrancelha hoje e ela vai ficar um castanho bem clarinho. Isso é muito comum eu fazer, gente. Como que eu faço isso? Eu boto laranja e ao invés de eu fazer o meu pixel lá com... E às vezes nem preciso fazer o pixel, tá? Com a própria agulha de 3 pontas eu vou, coloco laranja e depois eu já venho sobrepondo com o castanho claro. E aí a cliente fala assim pra mim, mas Mari, meu pelo é escuro, não vai ficar muito clara essa sobrancelha? Então você tem que explicar pra ela, olha, eu fiz isso pra quê? Pra que a gente bloqueie essa base azulada, que eu crie uma base, dali 30 dias ela volta, eu tenho o quê? Um fundo extremamente neutro e claro. E aí eu sobreponho com os fios da cor do pelo dela. Entendeu? E aí você vai usar o castanho escuro da cor do pelo da sua cliente. E aí vai ficar um trabalho perfeito. Entendeu? Então, assim, depende muito do que você quer fazer, Fran. E como analiso isso? Olha o CI do pigmento para você saber se ele é de base quente ou base fria, Fran? Ou base neutra? Acho que foi isso que você perguntou, né? Então, isso vai depender muito. Você vai ter que ou ver com a marca, né? Porque às vezes tem marca, no nosso caso, né? Que eu trabalho com a Prime hoje. Gosto muito dos pigmentos da Prime. Eu já sei lá, porque eu conheço a base, né? A pigmentologia dos pigmentos. Então, assim, eu sei que a base do castanho escuro da Prime é neutro, né? O 2N deles já... Isso, base neutra. O 2N dele já me dá a direção que o pigmento é neutro, ou seja, ele não é nem quente nem frio. Ele é um pigmento neutro mesmo. E realmente são neutros, viu, gente? Porque eu uso o pigmento neutro deles, puro, tipo 4N, o 2N. Eles são realmente aquele castanho neutro, sabe? Fica bem bonito mesmo. Se, por exemplo, eu vou trabalhar com uma outra marca, aí é importante que eu conheça. Se ele for um castanho escuro de base fria, aí eu posso dar uma leve aquecidinha nessa cor. Por que eu preciso fazer esse aquecimento? Porque eu vou estar colocando em cima de uma cor ali que já existe. Então, assim, não que eu vou ter 100% de chance de que isso não aconteça. De repente ali, porque eu vou estar trabalhando com alguma coisa que está embaixo. Então, pode ser que a hora que eu coloque o fio, quando cicatriza, aquele fio fique um pouquinho mais frio. Então, para eu tentar evitar isso, às vezes eu dou uma leve aquecidinha. Por quê? Porque se é um pigmento castanho escuro, ou seja, já entendo que ele tem bastante preto nessa composição. Então, ele já é um castanho escuro de base fria ainda, então a tendência que eu tenho é que esse fio fique acinzentado é maior. Então, eu dou uma leve aquecida nessa cor para que eu tenha uma probabilidade menor ou que ele demore mais para degradar para um fio mais frio,
entendeu? Aí eu já poderia usar o 4N e finalizar tudo na primeira sessão? Bom, depende do que você vai querer. Você tem que me explicar um pouco qual é o contexto agora. Se você tivesse uma sobrancelha castanha clara, média ou clara, sim, né? Você poderia. Por exemplo, se fosse a minha sobrancelha, Fran, e eu não quisesse aquele castanho muito intenso, né? O que você poderia fazer, né? Vou dar o exemplo da minha sobrancelha aqui, ó. Ela ainda vai precisar de retoque, tá? Mas vamos supor que se fosse a minha sobrancelha. Neutralizei ela com... Tivesse com fundo bem azulado. Neutralizei ela com o laranja. E aí eu já viria com 4N um pouquinho do 2N. Pouquinho só do 2N, porque o 4N seria, às vezes, um pouquinho claro demais. Porque a gente tá fazendo um cover-up, né? Então, a gente precisa, às vezes, um pouquinho de uma carga pigmentar um pouquinho maior. Então, viria com o 4N, um pouquinho do 2N, faria um shadow e finalizaria. Às vezes, sim, precisaria de retoque, tá? Até porque a cobertura, né? Então, como a pele foi mexida ali muito, né? A gente neutralizou, depois a gente cobriu. Então, às vezes, sim, a gente tem um processo inflamatório um pouquinho maior, precisa de retoque, tá? Mas daria pra fazer tudo na mesma sessão, com certeza. Mas fatalmente precisa de retoque. Correção, fatalmente precisa de retoque. E, por exemplo, se você fosse criar essa base, esperar 30 dias, fazer o fio, depois você teria que fazer outra sessão para retoque de fio. Aí seriam 3 sessões. Por isso que eu falo para vocês que é muito importante, quando vocês forem trabalhar com correção, gente, com cobertura, vocês venderem um procedimento de correção. Uma micropigmentação é quando a cliente não tem sobrancelha alguma micropigmentada. Vocês concordam comigo que não pode custar o mesmo valor eu fazer uma micro e eu fazer uma correção? Olha o trabalho que vocês têm, né? De fazer uma micropigmentação, a sobrancelha tá limpinha ali, você vai e faz um projeto lindo, não precisa corrigir cor base, não precisa de nada. É só fazer uma sobrancelha, né? Claro que tem uma baita responsabilidade, mas é fazer uma sobrancelha. Quando você vai corrigir um trabalho, a responsabilidade é muito maior, né? O conhecimento que você tem que ter de técnica, o poder de análise é muito maior, né? Então, assim, o teu trabalho também é maior, mais produto, mais tempo, mais tudo. Então, sim, você tem que cobrar mais por isso. Não pode cobrar o mesmo valor, não tem como. Então, vocês têm que aprender a vender. Um trabalho de micro é uma coisa, um trabalho de correção é outra. E tem que ter um valor agregado aí. Completamente agregado. Isso precisa existir, tá? Até para vocês se valorizarem enquanto profissionais, o reconhecimento de vocês, né? Nossa, Jaqueline trabalha com correção, a Fran trabalha com correção. E isso é fantástico, tá? Entendido, meu amor? Adoro quando vocês interagem, adoro perguntas. Então, a gente partiu dessa premissa, gente. Vocês entendem que eu não vou pegar um laranja e mandar cliente para casa, né? A gente pode sim fazer essa correção no dia. E se fosse o contrário? E se eu tivesse uma sobrancelha laranja, eu iria colocar o azul e mandar cliente embora? Será? Ué, Mari, você não falou que era o inverso ali? Que o laranja neutraliza o azul e o azul neutraliza o laranja? Então, pega um azul, coloca na sobrancelha da cliente e manda ela embora.
Bom dia, como faço para não perder a marcação? Ô, meu amor, é tão chato, né? Eu sei como é chato, meu Deus, já passei muito apuro. Eu vou fazer um vídeo para vocês, tá? De como não perder a marcação. Gente, na fio a fio a gente faz de uma forma. Na Shadow é muito mais fácil você não perder a marcação, viu, Dinalva? Muito mais fácil mesmo. Na fio a fio, basicamente, como que eu faço, né? Eu vou fazer... eu trabalho com caixinha ainda, eu sou dessa questão aí das antigas, eu gosto de fazer caixinha, eu acho que nos dá um bom norte, né? Então, eu faço a marcaçãozinha da minha sobrancelha com o lápis dermatográfico. Aí, eu faço o esqueleto da minha sobrancelha tocando bem na base do meu desenho, tá? Bem tocandinho os fiozinhos principais, né? O esqueletinho. Eu acho lindo quem faz ela toda e vai ramificando, já depois limpa e tá ali. Eu não consigo, gente. Realmente eu não consigo. Eu sou gente como vocês, gente. Eu tenho muitas dificuldades que vocês têm, que vocês passaram. Gente, nós estamos juntos nessa. Então, eu faço os primeiros fios de Nalva. Depois eu limpo, tá? Procura não esfregar muito ali na hora que você limpa. Dá uma leve limpadinha e já satura os fios. Já fez ali a primeira passada, já dá uma saturada e deixa um pouquinho. A hora que você limpar, o esqueleto da tua sobrancelha vai estar bem marcado. E aí você tem ali, ó, já a marcação para você ir ramificando entre os fios. Porque às vezes as meninas fazem o esqueleto, mas já limpa e já vai ramificando. E aí não teve saturação desses primeiros fios e ela acaba se perdendo, tá? Então tem que ter muito cuidado na hora de fazer ali os primeiros fios, já satura, deixa um tempo aquela cor ali descansando, que a ranhura já vai absorver essa cor. Na hora que você limpar bem de levezinho, no sentido do fio, não limpa muito no sentido contrário e não esfrega, vai estar ali. Se for uma shadow, é muito mais fácil. Porque aí você vai fazer o pixel só no contorninho, movimentinho de arraste, sabe? Só no contorninho ali, vai fazendo um movimentinho de arraste com a mão extremamente leve. Da mesma forma, pega o pigmento e satura só no contorno dela. E deixa ali descansando um pouquinho. A hora que você limpar, já vai ter o pontilhadinho certinho e você vai fazer o shadow por dentro. Já te ajuda muito a não perder a marcação, tá? Ah, ainda não decorei as cores. 2N é o diamante negro, 4N é o pirita. É difícil, né? A Fran também não, a Fran Rocha também não consegue. E eu não sei, marquei os números na minha cabeça e pra mim acabou ficando mais fácil. Mas é difícil mesmo de decorar os números, né, Fran? Então, 2N diamante negro, 4N é o pirita, tá? A Lu falou, visitem o meu perfil e vejam que maravilhosa ficou. Ela ainda tá, a gente baixou o tom da sobrancelha da Lu, foi feita uma correção lá atrás. E pigmento orgânico, então ela degradou para um acinzentado. Tá dentro do curso lá, a gente tava gravando um módulo de prática para o curso, né, para o Correção Master, para as alunas do Correção Master. E aí a gente fez ontem uma remoção, um clareamento químico, onde a gente vai degradar, baixar o tom da sobrancelhinha dela para depois entrar com correção. Vou mostrar as fotos depois aqui para vocês, vai ficar linda a sobrancelha dela, ficou um desenho bem bonito. Isso aí, a Jaque já respondeu ali. Vocês entenderam, gente? Deixa eu ver aqui, quem mais? Deu para entender, Dinalva? Deu para te ajudar aí na marcação? Qualquer coisa você manda aqui mais dúvidas pra gente, coloca nos inbox, tá? A correção ainda com 2 anos tava bonito, o desenho tá bonito, né? Eu falo, gente, que a primeira coisa, eu falo assim, pra correção, gente, quando o desenho tá bonito, meu Deus, é meio caminho andado. Meio caminho andado. Quando a gente tem um desenho ruim, é que o bicho pega. Então, quando só é a cor, gente, pensem comigo, vocês estão assim, no céu quando é só corrigir a cor. Porque corrigir a cor é a coisa, não que seja fácil, né? Mas é a coisa mais simples. Agora, quando a gente pega aqueles desenhos, com aquela cauda lá embaixo, grossa, quando a sobrancelha é muito grossa, meu Deus do céu. Aí é que o bicho pega. Meu anestésico borra tudo. Ai, meu Deus do céu, meu amor, que dó! Vou fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo,
tá, Dinalva? Eu vou fazer um vídeo pra vocês, filmando tudo, como que eu inicializo, é ótimo, como que eu inicio um procedimento. Seja ele de shadow, seja ele de fios, tá? Na verdade, a grande maioria dos meus procedimentos são mistos, né? Eu trabalho com as técnicas juntas, eu gosto bastante de trabalhar com volume e definição na mesma técnica, na mesma sobrancelha. Então eu prometo, eu vou fazer um vídeo para vocês e vou colocar aqui como não perder a marcação e como que eu faço para tirar o anestésico, para vocês não perderem a marcação. São, sabe assim, gente, diquinhas tão simples, mas que fazem a diferença na vida da gente, né? Às vezes uma coisinha que um profissional faz, você fala, nossa senhora, aquilo lá salvou minha vida. Quantos cursos eu já fui que, às vezes, o conteúdo todo nem era tão bom, assim, sabe? Tipo, tecnicamente falando, geralmente as gringas, né, que a gente não entende muito, mas então, eu vou fazer um vídeo, Dinalva, prometo, tá? De como que você faz pra tirar o anestésico ali sem perder tua marcação. Às vezes eu perco também, vou lá e faço de novo. Eu vou fazer pra vocês aqui, pra ajudar um pouco vocês nessa questão, porque eu sei que a gente se perde bastante, né? E, meu Deus, perder o desenho é terrível. Gente, vou voltar aqui pro nosso assunto, senão vai dar 2 horas de live, daqui a pouco o Instagram me derruba. E então é isso, gente. Basicamente, eu vou fazer mais lives a respeito, porque não vai dar tempo de eu falar tudo que eu quero, senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Então, a gente falou basicamente de sobrancelhas azuladas, como que eu faço para tirar, para neutralizar. Entendam sobrancelhas azuladas como acinzentadas também, tá? Chumbadas, acinzentadas, tudo que degrade para esse tom mais frio que puxa do azul, tá? Tá bom, Dinalva, eu vou fazer, prometo. E sobrancelhas alaranjadas também, que degradem aí às vezes para um rosado, sabe? Tudo que for tom mais quente assim. Então, quando a gente parte dessa questão aqui, ó, para cima, nós temos os tons mais frios, né? Eu tenho aqui um tom roxo, um tom azulado e um tom esverdeado. Então, eu entendo que da estrela de Oswald para cima são tons mais frios. Da estrela para baixo, amarelo, laranja e vermelho, tons mais quentes. Para mim, Mari, sempre acho mais complicado quando a gente tem os tons de cima, tá? São mais chatinhos de corrigir. As pessoas ficam muito com medo do vermelho, do laranja, mas eu falo assim, que é mais chato de tirar na despigmentação, às vezes degradar um pouquinho. Mas para neutralizar, gente, eles são muito mais tranquilos de se trabalhar. Quando a gente tem isso aqui, ó, cores um pouco mais frias, é que a gente tem que ter uma técnica um pouquinho mais apurada para poder fazer a correção e uma manutenção a longo prazo dessa neutralização, né? Às vezes a cor não vai voltar nunca como ela era, mas às vezes, né, com a degradação a gente sabe que a micropigmentação ela não é definitiva e nem deve ser, essa sobrancelha vai fatalmente e tem que precisar, senão a gente não vive, né? A gente trabalha com isso, a gente tem que os trabalhos precisem sim de uma manutenção, tá? Então, quando a sobrancelha está lá roxeada, esverdeada ou azulada, não necessariamente você vai colocar a cor real. Não vou botar um azul, não vou botar o verde, não vou colocar um roxo ali. Desculpa, não vou... Se a sobrancelha está azulada, roxeada, esverdeada, não necessariamente eu vou colocar as cores reais, tá? Eu posso sim colocar uma cor real sobreposta de uma cor natural. Ok? Eu não vou pintar de laranja totalmente e vou mandar cliente para casa, não vou pintar de vermelho e vou mandar cliente para casa, tá? Eu vou trabalhar ali com uma cor que vai me possibilitar colocar já uma cor real em cima. Ai, olha que legal que a Jaque falou. Hoje à tarde eu vou corrigir uma sobrancelha avermelhada, Mari. Com seus ensinamentos dessa live, eu vou muito mais confiante. Com certeza, Jaque, você vai ver que, amor, que conforme você for fazendo, teu olho vai ficando mais apurado, você vai ficando mais com o teu poder de análise maior, sabe? Isso vai te ajudando bastante. Analise muito essa questão que eu falei pra vocês, da carga pigmentar. Quão saturado tá essa cor, sabe? Então, sempre prefiram e levem essa consciência para cliente de vocês de que baixar a carga pigmentar vai sempre ser melhor para ela, para o resultado final, para a durabilidade dessa neutralização e para o resultado final. Ele vai ser melhor,
Quanto menos tinta eu tiver ali, melhor o resultado. Então, não necessariamente você precisa tirar tudo que tá na sobrancelha. Não precisa mesmo, tá? Você entendendo a matemática das cores vai ser libertador para vocês. Gente, eu prometo voltar numa outra live pra gente falar de neutralização, porque ficou faltando aqui ainda. Quero falar, essa sobrancelha tá verde, o que eu faço? A sobrancelha... Mas para não ficar muito conteúdo e a gente ficar meio doido aqui, com muita coisa, beijo no coração de vocês, que Deus abençoe a semana e até quinta, se Deus quiser e Ele quer. Beijo, meus amores. Tchau, tchau.